Olá, eu sou Carribas e você está na coluna Águia e Condor. E hoje vamos ver a sexta parte da História Secreta do México. Se você ainda não viu os episódios anteriores, você não viu os programas anteriores, busque aqui na coluna, no canal Consciência Próspera. Se quiser enviar o seu comentário, se você tiver qualquer dúvida, se quiser algum esclarecimento, vou ter um imenso prazer em lhe responder. Pois bem, no episódio anterior, no capítulo anterior, nós vimos que Regina e os líderes das 4 grandes tradições mexicanas, depois de fazerem os vários rituais que tinham que ser feitos, inclusive com a participação de milhares de pessoas, e aí foi muito importante toda a mobilização das passeatas e manifestações estudantis em 1968 no México, Regina viu que, apesar de terem feito os rituais, o chakra mexicano ainda não estava plenamente ativado. As 2 montanhas que iam assinalar que o chakra estava desperto, uma delas estava ativada, o Popocatépetl. Porém, a montanha Ixacihuatl, e curiosamente, o Popocatépetl era a montanha masculina e o Ixacihuatl a montanha feminina. A montanha masculina estava ativada, mas a montanha feminina ainda permanecia adormecida, vamos dizer assim. Então, Regina, nesse momento, ela encontrava-se na aldeia de Los Reyes e ela tem, aquele processo todo foi bastante forte para ela e ela desmaia. E ela, nesse momento, ela é visitada por um enxame de abelhas. E as abelhas, curiosamente, se comunicam com Regina. E lhe transmitem uma informação, através de um sonho, Regina tem a revelação o que era necessário ser feito para ativar plenamente o chakra mexicano. Primeiro, ela compreende por que esse chakra não havia, apesar deles terem feito os rituais, por que esse chakra não havia sido, não estava plenamente desperto. Ela vê que na época dos astecas aconteceu uma desvirtuação, aconteceu uma perversão do aspecto energético da capital mexicana, Tenochtitlan, porque haviam 2 polaridades, a masculina e a feminina dentro da capital asteca, desse importante, e que, lembrando que ali a capital asteca, onde hoje é a cidade do México, ali se situa um importantíssimo chakra planetário. E ali havia, na região do Zócalo, onde ficava o templo maior asteca, a pirâmide dedicada a Huitzilopochtli e a Tlaloc, ali era o polo masculino do chakra. E na cidade vizinha de Tlatelolco, onde próximo a Tlatelolco, nós vamos ter depois, já no período colonial, a aparição da Virgem de Guadalupe para o índio Juan Diego, onde você tem toda a história da Virgem de Guadalupe, foi levantado o templo da Virgem. Ali em Tlatelolco era um importantíssimo centro cerimonial feminino. Então se trabalhava, havia um equilíbrio das polaridades, no que seria hoje no Zócalo, onde na época dos astecas ficava o templo maior, era o polo masculino, e em Tlatelolco e as pirâmides, os templos de Tlatelolco dedicados ao aspecto feminino. Porém, num determinado momento, os sacerdotes de Huitzilopochtli, do aspecto masculino, haviam tomado os templos de Tlatelolco e desvirtuado e dedicado à deidade masculina, ao deus da guerra, aos deuses masculinos associados à guerra. E isso havia causado um trauma, um bloqueio muito profundo associado a esse equilíbrio das polaridades entre masculino e feminino. Isso ajudaria a explicar uma série de eventos, inclusive o próprio fato de que Regina, supostamente a reencarnação de Cuauhtémoc, do imperador guerreiro asteca, por que teria vindo como uma mulher? E ela viu que em determinadas situações como essas, naquela situação especificamente, era necessário um processo de limpeza energético, espiritual tão profundo que para poder se reequilibrar definitivamente o chakra mexicano, era necessário que pessoas plenamente conscientes e despertas entregassem a vida delas num sacrifício para que, através da vida dessas pessoas, esse chakra fosse plenamente ativado. Ou seja, Regina dizia que ela deveria entregar a vida dela, entregar o próprio sangue dela,
para ativar o chakra mexicano, era necessário um sacrifício. Então ela falou que não apenas ela, mas várias outras pessoas que conscientemente estivessem dispostas a entregar as suas vidas para que o chakra mexicano fosse ativado. E mais uma vez os 4 guardiões ficaram empolvorosos, horrorizados, né, como eles podiam fazer isso, mas logicamente eles, né, compreenderam o que Regina estava dizendo a eles e eles se dispuseram, eles se colocaram, bom, nós estamos dispostos a morrer por essa causa, por esse propósito. Então estamos dispostos, vamos entregar a nossa vida, só precisamos de mais pessoas, né? E aí eles resolvem realizar um ritual. E outra coisa, esse movimento, esse ritual, esse sacrifício deveria ser feito exatamente em Tlatelolco, no mesmo local onde houve essa perversão da energia feminina, esse abuso da energia feminina por parte dos sacerdotes masculinos. E aí eles vão, né, a Regina comunica isso a todos aqueles que participavam dos grupos de mexicanidade, comunica que aqueles que estivessem dispostos a entregar a vida deles, que fossem participar de um ritual em Tlatelolco, e aí eles questionavam, mas como que nós vamos entregar a nossa vida? Eu falei, olha, o universo vai arrumar os meios. O importante é nós estarmos em oração, sabendo o que vai nos acontecer, estamos em oração em Tlatelolco, um tal dia que o universo vai arrumar os seus meios. E, uma vez mais, sincronicamente, no mesmo dia, e por incrível que pareça, exatamente não mais no Zócalo, mas em Tlatelolco, os estudantes resolvem fazer uma grande manifestação estudantil, exatamente quando o movimento começava a se esvaziar, começava a perder a sua força. Aproximava-se a data das Olimpíadas, né, o Cárcere da Lua estava chegando ao seu fim, porque aproximava-se o equinócio de outono, lá no hemisfério norte, no México. E aí a última grande manifestação estudantil estava marcada em Tlatelolco. Enquanto os estudantes começam a se reunir em Tlatelolco para essa grande manifestação, Regina e os 4 guardiões e as pessoas que participavam dos grupos de mexicanidade iniciam o seu ritual ao mesmo tempo. Mal sabiam eles que, já temeroso da repercussão internacional das manifestações estudantis, ainda mais aproximando-se a data das Olimpíadas, o governo mexicano estava disposto a botar um fim definitivo às manifestações estudantis, usando até mesmo da brutalidade da violência. Então, nesse dia, enquanto os estudantes organizavam a sua manifestação em Tlatelolco, enquanto Regina e os membros dos grupos de mexicanidade faziam o seu ritual, vários soldados, policiais, pessoas de grupos paramilitares ligados ao governo mexicano apontavam suas armas para os estudantes e, num determinado momento, a partir de um determinado sinal, eles abrem fogo, massacrando, matando centenas de pessoas nesse dia, centenas principalmente de estudantes. Muitos estudantes foram mortos, foram assassinados, num episódio da história mexicana recente que ficou conhecido com o nome do Massacre de Tlatelolco. Naquele dia, centenas de estudantes foram assassinados, foram mortos, e além dos estudantes, né, perderam também a vida Regina e os 4 líderes das 4 grandes tradições mexicanas e mais uma grande quantidade de membros dos grupos de mexicanidade. Porém, a morte de todas essas pessoas não foi em vão, porque uma pessoa, né, que na história de Regina, no livro de Antônio Velasco Pinha, é intitulado de A Testemunha, essa pessoa que se intitula A Testemunha, que assistiu todos esses fatos, todos esses acontecimentos, sobrevive ao massacre de Tlatelolco, né, e vê inclusive o cadáver de Regina enrolado na bandeira do México, e num determinado momento olha para as montanhas e vê que o chakra mexicano estava plenamente ativado. Ou seja, a missão ao qual Regina nasceu estava cumprida. Ela entregou a vida dela para que o chakra mexicano fosse plenamente ativado, né, honrando inclusive a morte de todas aquelas pessoas que morreram em Tlatelolco, no episódio do massacre de Tlatelolco. E a partir daquele momento, a energia, a Kundalini no planeta poderia seguir o seu caminho rumo à Cordilheira dos Andes.
né? Ainda havia, e é interessante porque, como um desdobramento dessa história de Regina, né, anciões mexicanos da tradição maia, da Guatemala e do México, haviam por volta do ano 2000, mais ou menos, 2000 e pouco, haviam convocado as pessoas a fazerem vários rituais ao redor do fogo para que uma barreira, um bloqueio que havia à continuidade desse fluxo energético fosse rompido, né, que era caracterizado exatamente pelo Canal do Panamá. Era necessário romper mais esse bloqueio do Canal do Panamá para que a energia finalmente chegasse à Cordilheira dos Andes. Então, vários rituais em volta do fogo foram convocados e foram feitos, né, e assim o fluxo energético teve continuidade e ele se assentou definitivamente, aonde ele encontra-se atualmente assentado, em dezembro de 2012. Desde dezembro de 2012, a Cordilheira dos Andes encontra-se plenamente ativada, energeticamente e espiritualmente, né? Ou seja, nós que vivemos aqui na América do Sul, nós temos atualmente uma responsabilidade gigantesca dentro da história planetária. Uma vez que temos consciência de que aqui na América do Sul encontra-se uma força espiritual gigantesca nesse momento. Uma vez que a Cordilheira dos Andes, nesse momento, é o grande centro irradiador de energia espiritual do planeta e é onde temos também o principal ponto de absorção de prana cósmico, de energia, de radiação cósmica. Tudo isso, né, reforça a importância espiritual aqui da América do Sul e da Cordilheira dos Andes. E em honra, né, em reconhecimento ao sacrifício feito por Regina e a todos os 4 líderes das 4 grandes tradições mexicanas e todas aquelas pessoas que participavam dos grupos de mexicanidade e também aqueles estudantes que perderam as suas vidas no massacre de Tlatelolco, assim eu presto uma reverência e o meu respeito a essas pessoas, né? E se estamos aqui hoje na América do Sul, né, tendo a oportunidade desse grande alvorecer espiritual que vivemos, seguramente é graças à atuação dessas pessoas. E então, portanto, esse vídeo é uma grande homenagem a todas essas pessoas e em especial à Rainha do México, a Regina, esse grande avatar, essa grande mulher, né, que entregou a vida dela para que o fluxo energético do planeta seguisse o seu caminho, né, e estivesse plenamente ativado nesse momento de hoje. Então essa foi a história secreta do México, a história de Regina, a Rainha do México. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, escreva. Eu vou ter imenso prazer, inclusive, em lhe responder. Na semana que vem, mais coluna Águia e Condor. Eu sou Carribas, assim falei. Arro.